Invocando a proteção divina, declaro aberta esta sessão. Saúdo todos os presentes e concito os meus pares a apreciarem a ata da última sessão. Nada havendo a ser retificada, dou-a por aprovada. Adiada para a próxima sessão do dia 21/6, em razão da ausência justificada do relator, Dr. Marcos Faleiros, o processo 124.024, prestação de contas partido político, órgão de direção regional PMDB, requerente Partido Democrático Brasileiro, parecer pela aprovação das contas com ressalva. Pedido de preferência com sustentação oral. O processo administrativo, requerimento, remoção por motivo de saúde para lotação provisória em cartório eleitoral da capital ou sede do TRE. Elma Auxiliadora Martins da Cunha, técnico judiciário do quadro permanente do TRE. Desembargador Luiz Ferreira da Silva, o relator, está com a palavra. Vamos lá. Nos termos das eminentes pares, trata-se de recurso administrativo manejado pela servidora efetiva deste tribunal, Elma Auxiliadora Martins da Cunha, contra a decisão prolatada pela presidente deste sodariço, desembargadora Maria Gargardão de Povas, que, em data de 31/8/2015, acatou o laudo pericial encartado das folhas, em cujo documento há afirmação de seus signatários da existência de tratamento médico adequado para a recorrente na cidade de Comodoro. A recorrente sustenta que o quesito, aspas, se na localidade de lotação do servidor não há tratamento adequado, fecha aspas, é imprescindível na perícia para a remoção para tratamento de saúde, conforme se vê a folha 24 do Manual de Perícia em Saúde do Servidor Público Federal, aduzindo, ademais, que as provas existentes deste feito confirmam que a cidade de Comodoro não possui tratamento adequado para a continuação do seu tratamento. A insurgente assevera também que, aspas, a Junta Médica Oficial está a aferir o que determina o Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal, ao voltar a concluir pela existência de tratamento adequado, indicando os mesmos fisioterapeutas que anteriormente já haviam sido descartados pela própria Junta Médica Oficial e pelos mesmos em declarações da doutora Ayrton Lázaro de Souza e da doutora Milene von Rondon. A recorrente requer, ao final, o conhecimento deste recurso e seu provimento no sentido de ser dado como inexistente o tratamento adequado que necessita na cidade de Comodoro pela impossibilidade de fazer terapia, hidroterapia, pilates ou RPGA, uma vez que naquela localidade não existem profissionais fisioterapeuta e ortopedista para o necessário acompanhamento de suas sessões. A presidência manteve a decisão invectivada, inclusive em sede de embargo de declaração, recebidos como pedido de reconsideração que foi rejeitado naquela oportunidade, razão pela qual estes autos vieram inconclusos por força do que dispõe o artigo 20, inciso 1, do regimento interno deste tribunal. É o relatório. Concedo a palavra ao doutor Bruno Risse Boaventura pelo prazo de 10 minutos. Bom dia a todos. Vai de declaração. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a presidente, a desembargadora Maria de Povas, a qual eu faço em nome de todos os outros membros. Gostaria de esclarecer primeiramente que a servidora Elma, ela foi submetida a uma cirurgia para a colocação de 3 pinos na coluna vertical.
Então, quando a gente menciona que não existe um tratamento adequado na cidade de Comodoro para ela ser lotada lá, é pela seriedade e gravidade da cirurgia a qual ela teve que ser submetida. Então, hoje ela tem uma dificuldade muito grande, né? É uma dificuldade que ela vai levar para a vida dela todinha, essa colocação de 3 pinos na sua coluna vertical. Então, não é um caso que a servidora está simplesmente pedindo para permanecer, né? Pedindo para ser removida aqui para a capital por um tratamento qualquer. É a necessidade de um tratamento específico, né? E quando o Dr. Alex Santiago, né, da Clínica Genos, a qual a gente tem como um dos principais médicos na área de ortopedia, coloca a necessidade conjunta desses 3 tratamentos. Ele não coloca, inclusive, a necessidade alternativa desses 3 tratamentos, né? Então, para cada problema, ela precisa fazer um trabalho, né, específico de tratamento. E a servidora Elma, né, para quem ainda não a conhece, é uma servidora extremamente dedicada, né? Ela, lotada aqui em Cuiabá, inclusive fez parte da equipe que coordenou todo o recadastramento, né, dos eleitores e, com muito sucesso, conseguiu atingir a meta do Tribunal Regional Eleitoral. E ela, então, necessita agora continuar esse tratamento em Cuiabá. Quando nós afirmamos em nosso recurso que em Comodoro não existe esse tratamento específico, nós procuramos saber primeiro, na saúde pública, existe a possibilidade dela fazer pelo menos algum desses 3 tratamentos, mesmo que ela saiba que teria que fazer os 3, mas algum desses 3 tratamentos ela poderia fazer em Comodoro? A saúde pública responde que não existe fisioterapia adequada para o tratamento dela na cidade de Comodoro, já que na saúde pública somente existe a fisioterapia convencional. Então, nós procuramos na rede particular, pela Unimed. Foi também afirmado e comprovado nos autos que não existe, através de médicos conveniados da Unimed, o tratamento especificado pelo Dr. Alex, aqui de Cuiabá. Quando a perícia avaliou e indicou o Dr. Adilson Lopes, que seria um médico possível de ser um médico da servidora em Comodoro, nós então entramos em contato com o próprio médico e ele próprio afirma que não tem condição de fazer o tratamento adequado para a servidora. Então é por isso, por essas razões, que nós estamos insistindo, pedindo para que a decisão em relação à não concessão da remoção em razão de tratamento de saúde da servidora seja revista, para que ela possa permanecer lotada aqui no cartório de Cuiabá ou no cartório de Várzea Grande, para que ela possa, então, dar continuidade ao seu tratamento. Evidentemente que não sou eu que tenho condições de afirmar qual é o tratamento médico adequado para a servidora, mas quem o fez reconhecidamente na nossa capital é um médico de muito renome, que é o Dr. Alex, da Clínica Genos. Então, ele avaliou, concluiu, e, evidentemente, é com base nessa afirmação dele, que nós estamos pedindo aqui para que Vossas Excelências possam deferir o recurso administrativo apresentado. Eu encerro a minha sustentação e muito obrigado pela atenção. Muito bem. Voto. Ministros pares, nos termos das disposições contidas no artigo 108 da Lei 8.112 de 90 e no artigo 121, parágrafo 1º, inciso 1 do regimento interno, tem-se que o vertente de recurso é tempestivo, consoante foi demonstrado pela Secretaria de Gestão de Pessoas na certidão acostada à folha 518. No que diz respeito à análise dos pressupostos de validade recursal, verifique-se que a petição em comento foi subscrita por advogado legalmente constituído para interpor recurso administrativo em defesa do titular do direito de subexame,
nos termos do artigo 58, inciso 1 da Lei 97/84/99. Assim, com essas considerações introdutórias, passa-se a análise do mérito recursal. O cerne da controvérsia é a alegação da recorrente de que na perícia médica que foi submetida não houve quisitação para saber se na localidade de sua lotação, Comodoro, não há tratamento adequado conforme prescreve o Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal. Impende registrar, por importante, com relação a essa questão fática, que a fundamentação de toda e qualquer decisão a ser prolatada, tanto pela administração quanto pelos integrantes desta Corte, deve ser pautada sempre nas conclusões constantes dos laudos médicos emitidos por junta médica oficial. Conforme consta da decisão presidencial atacada, a resolução TRE-MT 820, de 4 de 10 de 2011, serviu de base ao pedido de concessão de remoção provisória por motivo de saúde, formulado pela recorrente, cujo pleito foi avaliado por junta médica oficial, composta inclusive por médico ortopedista. Exame esse que foi renovado a cada 6 meses com a finalidade de serem reavaliadas as condições de saúde que ensejaram a remoção. Nesse desiderato, a administração deste pretório, ancorado nos princípios da legalidade e da publicidade, constituiu junta médica oficial por meio da portaria 401/2014, publicada no DJE 1751, de 23 de nove de 2014, conforme preceitua o artigo 16 da resolução TSE 23090/2092, para a qual foram designados um médico especialista em ortopedia, um médico especialista em traumatologia e um médico do trabalho. A propósito, esta é a redação do referido dispositivo legal. A remoção por motivo de saúde fica condicionada à apresentação de laudo emitido por junta médica oficial, integrada sempre que possível por especialista na área da doença sob exame. Cumprindo seu munus, a aludida junta médica oficial emitiu, em 24 de outubro de 2014, laudo pericial de reavaliação. O original está lacrado e anexado neste caderno processual, de cujo documento se infere que seus signatários, ao responderem aos quesitos, concluíram que a recorrente não está incapacitada total ou parcialmente para o trabalho, não necessitando tampouco de manter tratamento de reabilitação. Após a realização da aludida perícia médica, a administração deste tribunal determinou a realização de outros laudos complementares. Tudo isso em atendimento aos questionamentos e quesitos formulados pela recorrente e pela presidência deste sodalício, conforme se constata dos laudos de avaliações complementares juntados às folhas e folhas. Não obstante a resignação da recorrente, é forçoso reconhecer que a perícia médica em alusão concluiu de forma clara e insofismável que ela não está incapacitada total ou parcialmente para exercer suas atividades laborativas, não necessitando também fazer tratamento de reabilitação. E mesmo que o resultado da perícia médica fosse diferente, e esta assertiva aqui é posta apenas à guisa de argumentação, não há que se considerar a circunstância de respectivo laudo ter afirmado que existe na cidade, há de se considerar a circunstância de respectivo laudo ter afirmado que existe na cidade de lotação de origem da recorrente, Comodoro, profissionais capazes de levar a bom termo o tratamento da qual ela diz necessitar. A verdade é uma só. O resultado da perícia médica indica que a recorrente está apta ao trabalho e que deverá retornar para a cidade de Comodoro. Porquanto tal conclusão advém de uma análise realizada por profissionais da ciência médica, conclusão essa, aliás, da qual esta Corte não pode se afastar, até porque os laudos médicos que foram emitidos estão fundamentados em relatórios, história clínica, atestados médicos e avaliações clínico-operacional da insurgente. Por outro lado, ou por outro viés, acerca do outro questionamento da recorrente, segundo o qual, na perícia médica em referência, não houve aquisitação para saber se, na localidade de sua lotação, Comodoro, não há tratamento adequado, conforme prescreve o Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal, não se pode olvidar que a decisão presidencial acostada à folha 460 a 462 determinou expressamente que esse quesito fizesse parte da perícia, tendo os signatários do laudo médico complementar, juntado à folha 471, assim se manifestado sobre a questão. Aí dizem os médicos, quesito, se há necessidade de submeter a servidora à nova perícia. Respondem, após a análise do processo 5465/2010, TRE-MT, é que o computador, quando você escreve isso aqui, ele inverte, aqui é TRE, Tribunal Regional Eleitoral.
e à luz do laudo pericial de 24/10/2014 e do parecer de 19/1/2015, referente ao requerimento da pericianda, concluímos que não há necessidade de nova perícia. A linha B. Se na localidade de lotação do servidor não há tratamento adequado, eles respondem: há 2 fisioterapeutas que atendem pela Secretaria de Saúde da cidade de Comodoro, conforme o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, e ainda um fisioterapeuta que atende na Corpus Fisioterapia e Pilates de Comodoro. Referente ao acompanhamento ortopédico, existe o Dr. Ailton Magalhães Pereira, que quinzenalmente presta atendimento na cidade, conforme informação transmitida pela Secretaria de Saúde da cidade de Comodoro. Logo, por qualquer ângulo que se observe as questões em apreço, não há como prosperar os fundamentos arguídos pela recorrente, porquanto as respostas aos quesitos contidos no laudo pericial são nitidamente conclusivas, pois afirma que a servidora está apta ao exercício de suas atividades e que a localidade de Comodoro dispõe de tratamento adequado para as suas necessidades. Posto isso, nego o provimento do recurso administrativo interposto pela servidora Elma Auxiliadora Martins da Cunha, mantendo, por conseguinte, a decisão objurgada tal como redigida, como preconiza o artigo 64 da Lei 9784/99. É como voto, senhor presidente. Como vota o doutor Flávio? Senhora presidente, inicialmente quero cumprimentar o advogado que fez a sustentação oral. Ouvi atentamente a tese e os argumentos exposados por Vossa Excelência. E também o voto dado pelo relator, que, em suma, lastreia a sua decisão em cima de um dado técnico, que nada mais é do que a perícia e os dados feitos por aquela perícia, que é clara em estabelecer que não há essa necessidade aventada no recurso. Portanto, eu não vejo outra saída a não ser acompanhar integralmente o voto do relator, Excelência. Doutor Ricardo Almeida. Senhora presidente, eu também quero cumprimentar o advogado pela sustentação oral, mas eu também quero declarar que eu acompanho o voto do eminente relator. Doutor Paulo Sodré. Senhora presidente, com o relator. O José Antônio. Senhora presidente, com respeito ao advogado aqui presente também, há de se frisar também que a perícia submetida à servidora, quando da perícia oficial, também foi homologada. Acompanho o relator. Agradecendo, então, a sustentação do eminente advogado, proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso administrativo nos termos do voto do doutor relator. Chama a julgamento o processo 127/98, recurso administrativo, requerimento de concessão de aposentadoria da servidora Ivanete Leônidas de Campos, recorrente à mesma, técnica judiciária. Desembargador Luiz Ferreira é o relator. E antes de passar-lhe a palavra, quero dizer-lhe, desembargador, que a própria interessada requerente quer fazer uso da palavra e o regimento também permite que ela e o advogado dividam o tempo. Com a palavra, Vossa Excelência. Relatório. Trata-se de só um minuto, desembargador. Pois não. Só uma questão de ordem preliminar. Esse processo teve um recurso que parece-me que foi pautado, mas tinha um outro processo administrativo em primeira instância que foi anexado a esse recurso. E aí a questão de ordem é no sentido de pedir esclarecimento a Vossa Excelência se o julgamento que vai ser feito agora, ele compreende os dois processos ou ele se compreende só em relação àquele que estava em fase recursal? Recurso administrativo do processo administrativo 7138. Requerimento da concessão de aposentadoria dela, da servidora Ivanete Leônidas de Campos. Pois não. Pois não? Mas eu posso afirmar para ele o seguinte: os outros dois processos, eu estou determinando o retorno, porque se essa relatoria assim o examinasse, estaria em supressão de instância. Estou examinando só este, o grau recursal. No fim do voto, eu deixo isso claro. Trata-se de recurso administrativo interposto pela servidora Ivanete Leônidas de Campos contra a decisão presidencial acostada às folhas e folhas, que ao acatar o laudo pericial expedido pela Junta Médica Oficial
indeferir o requerimento de concessão de aposentadoria especial por invalidez, folha 5960, formulado pela recorrente em decorrência de ela estar acometida de neoplasia maligna. Os signatários do laudo médico pericial concluíram que, embora tenha sido reconhecido o diagnóstico de neoplasia maligna em relação à recorrente, aspas, não há sequelas que justifiquem incapacidade definitiva no atual momento, devendo a mesma continuar acompanhamento ambulatorial com seu médico. A recorrente sustenta que não lhe foi concedida oportunidade para formular quesitos, tampouco de indicar médico assistente quando da realização da referida perícia médica, existindo por conta disso violação ao artigo 156 da Lei nº 8.112/90, bem como ao Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal. A recorrente aduz outro sim, que a decisão presidencial contraria os princípios do contraditório e ampla defesa, assim como do devido processo legal. A recorrente requer, ao final, que este recurso administrativo seja admitido e julgado procedente para fins de reconhecimento do vício acima citado, que deve ser sanado por meio de nova perícia a cargo da Junta Médica Oficial, com sua intimação prévia da recorrente, para apresentação de quesitos e indicação de médico assistente para acompanhamento de serviços periciais. A presidência deste sodalício manteve a decisão efetivada, argumentando que as alegações deduzidas pela recorrente não trouxeram fatos que justificassem a modificação do entendimento ali adotado, razão pela qual os autos vieram inconclusos por força do que dispõe o artigo 20, inciso 1 do regimento interno deste tribunal. Cumpre mencionar, por necessário, que for juntado a este feito o processo administrativo eletrônico 507/2016, que avalia a atual capacidade laborativa da recorrente, bem como analisa a viabilidade de sua aposentadoria, visto que está afastada de suas funções há mais de 24 meses. E o processo administrativo eletrônico 225/02/2016, que apresenta os questionamentos deduzidos pela insurgente em relação ao laudo médico pericial complementar. É o relatório. Antes de passar a palavra, eu acho que, em breves considerações, doutor Bruno, parece-me que são duas situações. A perícia disse sobre a incapacidade, né? E outra que não se comunica com o fato dela poder se aposentar. Uma coisa, ela poder se aposentar, a perícia disse, ela pode se aposentar, mas ela não pode se aposentar por incapacidade, porque ela não está incapaz. Era aí essa a sua dúvida com os dois questionamentos que Vossa Excelência levantou. Excelência, porque no recurso administrativo houve um questionamento em relação a uma primeira perícia, né? Aí muito bem relatado. Que é este aqui. Exatamente, muito bem relatado pelo desembargador Luiz Ferreira, no sentido de que nessa primeira perícia a recorrente não foi intimada a respeito da possibilidade dela apresentar quisito, de apresentar inclusive um médico assistente. Pois bem, no segundo processo, que me parece que o desembargador já adiantou, ele vai retornar à primeira instância. Eu vou passar daqui a pouco a palavra a Vossa Excelência, e Vossa Excelência pode detalhar com mais... Mas, antes de mais nada, então, vamos ouvir a requerente, a Ivanete Leônidas. Bom dia a todos. Eu sou Ivanete Leônidas, né? Tá ligado? Eu sou técnico judiciário e trabalhei aqui no TRE, sou daqui do TRE há 24 anos e 7 meses. Como técnica judiciária, eu desempenhei atividades de nível superior. Inclusive, trabalhei na corregedoria como relatora. Eu fiz o trabalho de gestão, o relatório de gestão de 2011 do TRE, um trabalho de planejamento. Trabalhei na Secretaria de Recursos Humanos como... no desenvolvimento e capacitação de servidores. E trabalhei na seção de comunicação. Todas as vezes que eu trabalhei, eu procurei levar o meu trabalho com eficiência e eficácia, porque assim foi a minha natureza desde criança. Eu morava no Parque Mãe Bonifácia,
que hoje é um parque que o pessoal caminha. Antes, meu pai era do Exército, e lá nós morávamos, e lá nós trabalhávamos. Desde os 9 anos de idade, eu trabalhei muito. Então, se fosse considerado o meu tempo de serviço, eu já deveria estar aposentado faz horas. Mas, voltando para as questões aqui, né, eu participei da primeira perícia. O médico ele foi bastante agressivo comigo. Ele faltou com o lado ético e moral. Ele faltou com a questão técnica, científica, ao me analisar. A pessoa, quando vê o outro, acha que me perdoe, gente. Acha que a pessoa só é incapaz pelo simples fato de não ter a perna, o braço ou coisa desse gênero. No meu caso, eu tive um câncer maligno agressivo, que foram tirados linfonodos de origem linfático, e esse câncer ele é agressivo, e como assim eu tive que tomar químio fortíssimo. Eu tomei 2 de ordem, uma de ordem superior, outra de ordem inferior, e eu tive sequelas. Eu tive trombose, eu tive problemas na minha coluna. Eu estou assim disfuncional. Eu sinto fraqueza. Há dias que eu não consigo levantar. Eu sinto fraqueza. Foram tirados dos meus braços, então meu braço não tem movimento legal. O médico ele não me examinou o meu braço, ele não me examinou. Tanto é que ele, na primeira perícia, ele constatou, inclusive eu tenho até um relatório aqui que eu fiz, que ele colocou no processo, o corregedor tem em mãos, que o meu problema estava do lado direito. A bem da verdade, do lado esquerdo. Eu sinto dores na mama, a minha mama está empedrada. Quando foi feita a rádio, era de grande capacidade de radiação, altíssimo, 9,8, né, 9,2, então é horrível. Então, eu apelo aos senhores que, pela minha situação, eu apelo aos senhores que, ao julgarem, pensem na minha situação como sendo de uma pessoa que não tem, que está disfuncional, que não tem uma condição de voltar ao trabalho. E, como cristã, eu sigo a Cristo, né? Então, eu estou aqui por um milagre. Os médicos eles não me trataram como deveria ser tratado. Eles ignoraram a questão do meu estado, né? Eles ignoraram. Eu acho que foi uma perícia antiética, uma perícia que visava simplesmente o fato de cumprir uma tarefa que lhes foi outorgada. Eu agradeço aos senhores a oportunidade. Obrigada. Agradeço a Ivanete e passo a palavra ao doutor Bruno. Então, excelências, como o desembargador relator já adiantou, a gente está discutindo a questão dessa primeira perícia, né, que não foi oportunizado. Então, conforme o manual de perícia do Servidor Público Federal determina, a possibilidade da nossa servidora fazer a indicação do médico assistente para acompanhá-la na perícia, inclusive para evitar um erro tão grosseiro como esse, que foi o que aconteceu nessa primeira perícia, de que ela, tendo feito a mastectomia, a retirada da mama do lado esquerdo, ou seja, ali era a origem da neoplasia maligna, e na perícia houve, inclusive, uma avaliação da outra mama, considerando-se a outra mama como se tivesse acometida em relação à doença. Então, quando se analisa o grau, né, de irresponsabilidade que foi cometida essa perícia, evidentemente que ressalta-se a necessidade em relação à perícia da Junta Médica Oficial do TRE se refazer, né? E até por esse caso e outros casos que foi adotado, inclusive, um manual de perícias do Servidor Público Federal dentro do TRE.
Não é uma coisa muito distante ao longo do tempo. Se eu não me engano, acredito que no começo do ano passado, né, que se adotou isso. Então, o que a gente está pedindo nesse processo é que seja oportunizado ao servidor, não só a nossa recorrente aqui, mas todos os outros, um profissionalismo quanto ao atendimento em relação à perícia médica, né? Então, seja possível o servidor, a servidora, ser acompanhado do seu médico assistente para, inclusive, fazer com que esse profissional ao lado dela possa evitar erros tão grosseiros como esse que aconteceu. Evidentemente que esse é o mais grosseiro dos erros, mas não é o único, né? Não é o único em relação a essa perícia e também não é o único em relação às perícias posteriores que ela foi submetida, né? Que não são tratadas nesse processo, como adiantou o desembargador relator. Então, nós estamos pedindo para que o processo retome a sua marcha processual na primeira instância, para que aí sim a gente possa fazer a indicação do médico assistente, possa fazer a indicação dos quesitos necessários, inclusive aqueles que estão estabelecidos no próprio manual, coisa que até então não se tem obedecido a necessidade da perícia médica, da junta médica oficial aqui do TRE, obrigatoriamente responder os quesitos do manual, né? Então, a perícia médica ela tem que ser refeita, possibilitando à servidora a indicação do seu médico assistente para acompanhá-la, para evitar, evidentemente, esses erros grosseiros, e aí sim também a possibilidade de que sejam respondidos os quesitos obrigatórios conforme o manual. Então, nós agradecemos a atenção de Vossas Excelências, pugnamos pelo provimento do recurso, né? Evidentemente que me parece que o processo, de qualquer maneira, vai retornar, então que seja possibilitado nesse retorno, com o deferimento do recurso, a possibilidade de nova perícia com indicação do médico assistente e a realização dos quesitos obrigatórios. Muito obrigado. Obrigado, doutor Bruno. Com a palavra, Senhor presidente, eu quero parabenizar o ilustre advogado, inclusive penitenciando e por não tê-lo feito com relação à primeira sustentação, e também dizer que fiquei muito emocionado com a fala da recorrente. Todavia, a matéria aqui é técnica e, como tal, vamos tratá-la. Emoção à parte, vamos ao voto. A parte primeira é aquela parte preambular que eu fiz chegar ao conhecimento de Vossas Excelências. Eu vou pedir licença para... É a parte da recorribilidade, né? A parte das formalidades extrínsecas, e tudo nos figurinos, vamos aqui ao que interessa. Com as considerações introdutórias, passa-se ao exame do mérito. Embora tenha sido publicada a portaria TRE-MT 459/2014 no Diário Eletrônico de 3 de 11 de 2014, não consta a constituição de junta médica para realização de perícia na recorrente. Constata-se que ela quedou-se inerte quando dá oportunidade de formular quesitos e indicar assistente para acompanhamento dos serviços periciais. Eis que não se verifica neste caderno processual qualquer manifestação de sua parte após a publicação do ato retrocitado. O que aconteceu? Foi publicado, né? E ela, infelizmente, não se manifesta. Por outro viés, é forçoso asseverar que os quesitos utilizados para a elaboração do laudo pericial foram estabelecidos em consonância com o Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal, que foi adotado por este sodalício por meio da Resolução 1647/2015, como parâmetro para casos que tais. Isso significa dizer que, ainda que não fossem formulados quesitos pela própria recorrente, e ela não os formulou, porque, infelizmente, quedou-se inerte, não haveria alteração na conclusão a que chegou a Junta Médica Oficial, porquanto o laudo se pautou em critérios eminentemente objetivos e está em harmonia com o conjunto probatório constante neste álbum processual. Trago jurisprudência do Tribunal Regional Federal da região, né, a guisa da objetividade de laudos, que vou poupá-los da leitura, pelo enfado que causaria. De outra banda,
é imperativo consignar que consta neste processo informações fornecidas pelo profissional assistente, bem como exames complementares, os quais foram importantíssimos na avaliação pericial da recorrente, conforme se infere da leitura dos tópicos, documentos apresentados de conclusão, está aqui em itálico, folha 30 do laudo pericial em referência. De igual modo, é forçoso reconhecer que as informações e exames prestados pela recorrente foram determinantes para o embasamento do resultado da perícia, como se vê da fundamentação jungida, folha 32, in verbis. Aí diz o laudo: neoplasia maligna. Após análise do quadro clínico, do exame físico, dos exames complementares apresentados e da declaração do médico oncologista responsável pelo tratamento da pericianda, esta junta médica conclui que não há sequelas que justifiquem incapacidade definitiva no atual momento, devendo a mesma continuar o acompanhamento ambulatorial com seu médico. É imperioso asseverar, ainda neste diapasão, que foi garantida a participação do profissional assistente da recorrente neste feito, tal como prevê o manual de perícias nas seguintes formas. Aí vem aqui o que diz o manual. Cabe ao profissional assistente prestar as informações necessárias para subsidiar a avaliação pericial, devendo constar obrigatoriamente o diagnóstico da doença, sua evolução, a duração, as condutas e respostas terapêuticas, os exames comprobatórios e, se possível, prognóstico. Como não poderia deixar de ser, não escapa ao conhecimento deste relator a difícil situação vivenciada pela recorrente, que tem incessantemente buscado a melhoria de suas condições de saúde. Isso aí eu não posso deixar de reconhecer e fica registrado aqui. Todavia, na questão em debate neste recurso, não se verifica a ventilada violação ao artigo 156 da Lei 812/90, vez que tanto o trâmite processual quanto a realização do exame pericial objurgado observaram plenamente os princípios constitucionais que regem o direito administrativo. Por isso, nego o provimento ao recurso administrativo interposto pela servidora Ivanete Leônidas de Campos, mantendo incólume a decisão em contradiça, ou por outra, a decisão vergastadas, no termo do artigo 64 da Lei 9784/99. Por derradeiro, determina a remessa deste feito, acompanhado dos expedientes eletrônicos a que me referi, que é o PA 636/2015 e 2502, que estão apensos à presidência desta Corte, eis que sua análise por este relator configuraria supressão de instância. É como voto. Ela não pode concluir, do ponto de vista científico, da medicina, que seriam conclusivos para avaliar o meu estado. Sabe por quê, doutora? Eles pediram uma cintilografia dos ossos para ver se o câncer não chegou nos meus ossos. De fato, não chegou, não houve metástase, né? Mas a doença existe. Eles pediram também um outro exame dos meus joelhos, que foi colocado que os meus 2 joelhos estão com problemas, de modo que nem uma caminhada eu posso fazer. Eu teria que fazer um outro tipo de exercício físico. Outro que eles pediram foi o meu estado psicológico. Quer dizer, não, são situações secundárias, não são situações que estão assim, que diz, o médico vai dizer que eu estou curada. Não, eles só poderão dizer isso após 5 anos, e assim mesmo pode haver uma recidiva que fala, né? Então, somente após 5 anos, as evidências, elas computam desse jeito. E eu quero reafirmar, o médico não me examinou para ele chegar tecnicamente, cientificamente, a um resultado que fosse satisfatório para a medicina atual. Obrigada, viu, doutora? Obrigada, senhores, pela oportunidade. Obrigada. Eu colho o voto agora do doutor Flávio Bertin. Obrigado, senhora presidente. Quero reiterar meus cumprimentos ao advogado e estendê-los à senhora Ivanete Leônidas de Campos. É um prazer conhecê-la. Eu perguntaria inicialmente ao desembargador, relator,
Desembargador, os feitos, os expedientes que vão ser baixados, esses dois que Vossa Excelência fez referência, versam sobre essa mesma matéria? Versam. É como eu expliquei aqui. O primeiro, ela pede uma nova avaliação da sua atual capacidade laborativa, certo? E o segundo, ela faz questionamento em relação ao laudo médico pericial complementar. Consequentemente, então acredito que a baixa desse processo para reanálise a critério da presidência, a própria porque presidente... neste caso aqui, infelizmente, ela quedou-se inerte. Entendi. A despeito de todos, saiu a portaria designando a junta médica Então, e ela os autos dão notícia de que houve o silêncio. E, portanto, o silêncio como prova de consentimento. Por outro lado, o que está escrito aqui é que a doença existe. O médico dela, o oncologista dela, se fez presente ao longo dos trabalhos periciais. O que os médicos disseram é que ela não tem sequela capaz de fazer com que ela faça um grampeador ou ponha um clipe num papel. Naquele momento. Pode ser que agora, entendi, né, no segundo momento, se a presidência assim entender, eu estou determinando que o processo volte para lá, porque eu não podia examinar, porque seria supressão de instância. Entendi. Então, em Dr. tese... Bruno quer fazer apenas só uma questão material, né? Exatamente. Uma questão de ordem, excelência. Só para esclarecer aos nobres julgadores, quando o relator fala que ela ficou inerte em relação ao quê? Houve a publicação da portaria da constituição da junta médica na folha 26 do processo, a qual está aqui na minha frente, correto? E aí já na folha 27, há a certificação dessa publicação e na folha 28 já vem o laudo pericial. Acontece que nós estamos alegando no recurso que a portaria da constituição da junta médica relaciona apenas os médicos que farão parte da junta. E depois desse ato, haveria necessidade, então, da servidora ser formalmente comunicada a respeito da data e a respeito da possibilidade dela apresentar o seu médico assistente e os quesitos a qual ela acharia interessante ser respondido. E isso, nós citamos um processo administrativo que já tramitou nessa corte, né, onde qual nós mesmos fizemos a defesa do servidor e foi apontado esse vício e foi determinado uma nova perícia. Então, quando o relator fala que a servidora permaneceu inerte, nós esclarecemos nesse momento que a inércia dela não foi precedida de uma intimação formal para ela se manifestar a respeito da indicação. Muito obrigado pelas suas explicações. Levou a palavra ao primeiro vogal, doutor Flávio Verdes. Senhora presidente, Pois não. em verdade, esta legislação a que a gente se refere, essa lei federal, ela define como que o processo administrativo tem sua forma e continuidade. Lá está definindo que, uma vez designado a Constituição, o processo seguirá o seu termo normal. E a parte já sabe que, se quiser indicar assistente técnico e formular quesitos, não precisa ser intimado. Está na letra da lei. Está certo que nós estamos diante de uma situação dificílima, conforme a gente vê aí, mas o que consta dos autos é o que a gente tem que examinar. Que houve inércia, houve. Porque não precisaria que a presidência ou quem estivesse presidindo o processo determinasse, porque está na própria eleição. Uma vez definido, já tem que fazer a perícia e indicar quesitos, ou por outra, formular quesitos e indicar assistentes. Senhor presidente, você me concederia uma parte? Com certeza, doutor Paulo. Na verdade, um esclarecimento ao relator. Com essa decisão negando o provimento de recurso, ela volta a trabalhar imediatamente? Não. Não? Não, ela tá afastada por ordem médica. Está licenciada. Inclusive, ela está pedindo de novo que a presidência examine a condição laborativa dela, e desta feita, por certo, vai indicar assistente técnico e formular quesitos. O que não fez na outra lei. Não haverá prejuízo em deferimento desse não, recurso. até porque
não faz coisa, né? Julgada a matéria administrativa, pode a qualquer tempo, o rebus Não, porque né? meu receio é que ela voltasse a trabalhar imediatamente. Isso não existe, Está afastada por ordem médica. Tanto que ela no primeiro pedido, ela diz que quer ser submetida a uma nova perícia, não aqui, porque se nós fizermos aqui, vamos atropelar a legislação de regência. Correto? Agora, que ela pode, o processo, a presidência pode determinar, e aí sim, embora neste aqui o médico oncologista dela tenha se manifestado e tal, o que a junta disse é que ela teria que continuar o tratamento ambulatorial com seu médico, mas não impedindo. Mas, de qualquer sorte, por aqui não dá para a gente anular, porque houve a inércia, a meu ver. Agora, nada impede esse outro processo que está aqui evoluir e atingir o desiderato. Prosseguindo, então, eu entendi, senhor relator, e acho, inclusive, que Vossa Excelência se apegou exatamente à letra da lei, acho que está correto, né? Entendi a explicação quanto à questão do que diz exatamente a lei e da não indicação pela recorrente. Mas também não deixo de ser sensível à sua situação, senhor Ivonete, e entendo que o retorno dos autos à presidência torna possível atingir o seu objetivo. Apenas neste recurso aqui, então, eu entendo que o desembargador, relator, se ateve às questões processuais, tentando dessa maneira evitar outros recursos posteriores e até, dependendo, até vir a trazer aí, digamos assim, uma demora maior no curso deste processo e nos objetivos que a senhora pretende. Portanto, eu entendi bem as explicações do relator, coaduno com a preocupação do Dr. Paulo e acho que é pertinente, e entendo também que o retorno desses autos à presidência vai ter a avaliação merecida e que eu sei que a desembargadora sempre avalia dentro dos ditames do que a lei diz e das necessidades. Portanto, eu vou acompanhar o voto de Vossa Excelência. Doutor Ricardo Almeida. Senhora presidente, eu primeiramente quero cumprimentar o advogado novamente pela sustentação oral e a servidora dona Ivonete também por ter hoje aqui ter tido a oportunidade de conhecer a senhora. A questão, como bem colocada pelo desembargador Luiz Ferreira, esse tribunal ele não tem outra forma de avaliar a questão a não ser com base nos laudos e pareceres do corpo técnico da área médica, né? Talvez a falta de quesitação e de assistente técnico talvez tenha realmente empobrecido a discussão do ponto de vista médico, para que esse tribunal pudesse até melhor analisar a questão. Porém, como já ressaltado aqui pelos votos que me antecederam, a oportunidade para a apresentação do assistente técnico e também para a aquisitação, ela se esvaiu no momento da publicação da junta médica. Mas o que me conforta muito em acompanhar o eminente relator é que isso não se está de nenhuma forma impedindo que a servidora possa fazer uma nova provocação, porque nós sabemos que o acometimento da doença específica ela pode ter evolução para melhor ou ela pode ter uma evolução. Então, nada impede, a meu ver, que a servidora possa provocar novamente uma nova perícia na oportunidade que entender necessário, que entender conveniente. É um processo administrativo, para esse rito foi cumprido a formalidade administrativamente do ponto de vista legal, de modo que eu, sem tirar a oportunidade de um novo requerimento a ser endereçado à presidência dessa corte. Já tem, né? esse. Já tem, já. Né, inclusive, um novo requerimento. Se você me permite, claro. A rigor teria que dar por prejudicado esses dois, se porventura a minha tese fosse vitoriosa. Mas já vislumbrando isso,
que eu determinei que ele voltasse à origem para que nós amanhã, em grau recursal, pudesse até examinar, correto? Numa outra situação, se for o caso. Prejudicado como? Eu não entendi. Arregou, Porque eles fizeram como recurso, né? Uhum. Aí o julgado aqui, eu prejudicaria os outros dois, né? Eu fiz diferente. Não os examinei, dizendo que se o fizesse estaria em supressão de instância, determinei que voltasse à origem para que ela examine, porque lá que vai haver instrução e tal. Não perdeu nada, inclusive. Perdeu nada, Perdeu só um nada. tempinho aí, qualquer coisa, mas nós não criamos uma jurisprudência, né? E mais, No sentido de que... Teria um problema maior depois, que seria eventuais recursos. Tem Porque questionamentos possíveis poderiam- até a questão que a dona Ivanete colocou, da eventualmente a falta de acuidade em relação ao relatório médico, ao laudo médico, é um dado que nós não temos condições de analisar, pelo fato de não... Temos competência científica É, para não isso. temos capacidade científica, pelo menos creio que seja a situação, se não de todos, da grande maioria que compõe esse tribunal. Mas, numa futura, a participação de um assistente técnico, quisitação, vai enriquecer com certeza o trabalho da perícia técnica. Com essas considerações, senhora presidente, eu acompanho o voto do eminente relator. Doutor Paulo César. Senhora presidente, toda doença, fundamentalmente um câncer, traz sequelas não só físicas, mas também emocionais. Talvez essas sejam as piores. As emocionais são muito mais piores do que as físicas. A grande diferença é que quando você julga o processo como magistrado, um processo judicial, você tem uma margem de manobra discricionária, claro que fundamentada, que você não tem como administrador. E aqui nós estamos julgando como administradores em que pé seja uma corte. É um processo administrativo. Eu tendo sempre, já como magistrado, trazendo um pouco a experiência na área federal, trabalhando muito com matérias previdenciárias, não só eu, mas como as súmulas recursais, juizados especiais, por várias vezes, mesmo contra o laudo pericial, nós desconsideramos o laudo pericial, obviamente com fundamentação, levando em consideração aspectos sociais, econômicos, emocionais do paciente, e concedemos a aposentadoria, mas isso judicialmente, né? Aqui é administrativo. Mas eu não teria a menor dúvida em votar pela anulação se ela fosse trabalhar imediatamente amanhã. Não teria a menor dúvida contra isso. Mesmo contrariando o laudo pericial, eu votaria pela anulação do laudo pericial em função das ilegalidades suscitadas pelo nobre advogado e relatada pela senhora Ivanete Leone de Campos. Mas como dois processos administrativos descem nesse momento para reavaliação pela presidência e que podem subir novamente, e dada a sensibilidade da presidência desse tribunal, não tenho a menor dúvida que havia necessidade de ela o fará assim. E um outro detalhe, eu flexibilizo muito, desembargador, a questão dos prazos e oportunidades na área administrativa. Porque se a gente assim não faz, acaba desaguando na área jurídica, na área judicial. Então, se eventualmente não tivesse esses dois procedimentos, essas duas condições que eu citei, o fato dela voltar, não vai voltar a trabalhar imediatamente, então não haverá prejuízo na sua capacidade laborativa e muito menos haverá prejuízo financeiro. E segundo, como vão ser analisados esses dois processos, eu tenderia a flexibilizar assim, e mesmo com a perda do prazo administrativo, eu votaria pela anulação, porque o interesse aqui é maior, né? E aí esse ponto o administrador pode fazer que o judicial não pode fazer, né? Mas como não há prejuízo financeiro e nem prejuízo para a capacidade laborativa, que ela não voltará a trabalhar nesse momento, e como o desembargador disse, a matéria não é terminativa aqui, termina o processo, mas não o assunto, e será rediscutido, eu vou acompanhar com essas ressalvas o voto do relator. Como voto, senhor presidente? Doutor José Antônio. Doutor Bruno, mais uma vez. Doutor Bruno, mais uma vez, rendo a homenagem ao senhor, a dona Ivanete Leone da Campos, também pela explanação, e sempre com prazer ouvir esse pleno com relação às ponderações aqui pautadas. Duas situações me chamou também a atenção, desembargador relator. Primeiramente,
com relação à esfera administrativa, quando da intimação e não manifestação em tempo de pedir ao menos a reconsideração com relação à perícia da recorrente. Mas o segundo aspecto com relação ao novo Código de Processo Civil e fazendo também referência e deferência ao antigo, quando da perícia e quando da intimação. São duas situações distintas e já muito bem ponderadas aqui, inclusive pela fala do Dr. Paulo, com relação ao não prejuízo à recorrente. Voltando à matéria a ser submetida à presidência, evidentemente, novos fatos, dona Ivanete, vão ser reconsiderados, oportunizados. Se for o caso dessa perícia novamente ser a senhora submetida ou nova aquisitação, torcemos para que não tenha essa recisiva com relação à neoplasia. Mas não deixa de ser preocupante com relação a outros reflexos também já ponderado com relação ao psicológico. A verdade é que, ao meu ver, nesse plano agora, a princípio, não vejo prejuízo nenhum à senhora, pela condição de segurança que a senhora ainda continua afastada, mais ainda, voltando à matéria presidência, evidentemente, oportunizaria o caso da reapreciação, se fosse o caso dessa perícia ser desdobrada. Eu também já passei respondendo pela Justiça Federal, eu me atinha muito a essas questões da perícia. E quanto à flexibilização do prazo, muito embora preclusivo, doutor Bruno, a gente tinha sempre essa preocupação. Foi submetido, houve aquisitação, houve assistente técnico, marcou dia e hora para submeter a perícia. Estou falando isso sobre a ótica do novo Código de Processo Civil e do antigo também trazia essa matéria muito bem situada nos seus artigos 421 e seguintes até o 430 e 31A, fala também com relação a isso. Isso no antigo. Do novo mudou essa disposição com relação ao referente ao artigo. De forma que eu analisei, ouvi atentamente o voto do relator, eu também vou seguir a orientação do voto, porque a matéria, voltando à submissão da presidência, evidentemente vai oportunizar a recorrente, se for o caso, e vamos torcer para que a senhora tenha realmente melhora, dona Ivanete, não tenha maiores prejuízos. Voto com o relator. Bem, eu acho que estou bem entendida, em especial a senhora, dona Ivanete, o resultado deste processo que não invalida e nem prejudica os que ainda estão em curso, que ainda serão apreciados, e a senhora terá não só a oportunidade de indicar também os assistentes, como também estará bem assistida pelo seu advogado. Proclamo o resultado. O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso administrativo nos termos do voto do doutor relator. Apenas o... Pois não. Apenas uma informação que eu quero passar aqui aos senhores. Comunico que o ministro Celso de Mello julgou procedente o pedido contido na reclamação 24.272, ajuizada pela Advocacia Geral da União, para invalidar a decisão administrativa proferida pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, proferida em 15 de março de 2016, de que resultou a Resolução 1728, publicada em 16 de março de 2016, relativa à concessão dos 13,23% dos servidores deste tribunal. A referida decisão monocrática referendou decisão anterior proferida pela segunda turma daquela Suprema Corte em processo de relatoria do ministro Gilmar Mendes, número 14.872, a qual considerou, em síntese, que a referida concessão viola o enunciado da súmula vinculante 37, que veda ao Poder Judiciário conceder reajustes com base no princípio da isonomia. Acrescento que o advogado da União, Ricardo Oliveira Lira, foi designado ad hoc para promover a representação judicial deste regional na referida reclamação, tendo pleiteado informações e documentos acerca do processo administrativo mediante o qual este plenário concedeu os 13,23% que está sendo providenciado. É a informação que eu tenho acerca do assunto
e de igual modo também foi procedido no Tribunal do Distrito Federal. Então fica a informação a Vossas Excelências. Também comunico aos excelentíssimos pares que, na data de ontem, o Egrégio Tribunal Superior Eleitoral publicou a Resolução 23.478, que estabeleceu diretrizes gerais para a aplicação da Lei 13.105/2015, o novo Código do Processo Civil, no âmbito da Justiça Eleitoral. Solicitei à Secretaria-Geral que distribuísse a cada um dos senhores uma cópia do citado normativo. Gostaria de propor ao Pleno que determinasse a disponibilização do inteiro teor do normativo no site deste tribunal, bem ainda providenciasse a comunicação oficial à OAB e por meio da Corregedoria aos juízes eleitorais, solicitando desde já ao douto Procurador Regional Eleitoral que faça o mesmo com relação aos promotores eleitorais, tendo em vista o início imediato da sua vigência. Fui comunicado que o Comitê Estratégico de Gestão Judiciária, SEJUD, órgão da Rede Interna de Governança, discutiu o assunto em reunião ordinária realizada na data de ontem, razão pela qual gostaria de ouvir, e assim eu passo a palavra ao eminente doutor Flávio Bertin, que preside mencionado comitê, sobre as considerações aqui tratadas. Obrigado, senhora presidente. Senhores membros desse pleno, inicialmente, rapidamente, porque eu sei que nós temos uma apresentação para ser feita por Vossa Excelência, o comitê ontem se reuniu e foi tratado, além da questão desta portaria, foram avaliadas as questões dos números da pauta das metas 1 e 2 do CNJ, assim como da pauta limpa, e esses números estão sendo compilados agora para que seja apresentado isso, acredito que na próxima semana. Vai ser endereçado a Vossa Excelência, para que a senhora possa marcar a data que nós faremos essa apresentação. Com relação à portaria, a resolução em destaque, anunciado por Vossa Excelência, foram discutidas no SEJUD e avaliadas naquele comitê, e nós chamamos a atenção para as questões relacionadas ao artigo 7º, parágrafo 1º e 2º, que versa sobre a sistemática de contagem de prazo no âmbito da Justiça Eleitoral, que passa da contagem em dias corridos, que era em dias úteis, passa para ser em dias corridos, como era antigamente, né? A não aplicação do artigo 219 do novo Código de Processo Civil. O segundo, também ainda no artigo 7º, parágrafo 3º, que o prazo recursal passa de 3 dias, sempre que a lei não fixar prazo especial. Solução para a questão do agravo regimental, já agora chamado de agravo interno. O terceiro ponto é a questão dos prazos de sustentação oral, que versa sobre o artigo 16, que passou para 15 minutos nos feitos originários, 10 minutos nos recursos eleitorais e 20 minutos nos recursos contra a expedição de diploma. Outro ponto discutido foi a alteração do prazo de publicação de pauta de julgamento. Tá? Isso está aí relacionado no artigo 18. O tratamento, já o quinto ponto, tratamento recursal das decisões interlocutórias, o artigo 19, a impossibilidade de interposição de agravo de instrumento, e em sexto, o processamento em autos suplementares do agravo interposto contra a decisão interlocutória, também versado no artigo 19, parágrafo 2º. Essas foram, Excelência, digamos assim, dentre todas as questões apontadas na resolução, os pontos que foram discutidos de maior relevância e impacto perante esse sodalício. Apenas chamo a atenção na questão dos prazos contados de corridos e em dias úteis, que nós temos aí a entrada em vigor da resolução imediato, e nós temos prazos aí que estão sendo contados em dias úteis ainda. Então vai haver aí, talvez por uns dias, uma discrepância com relação a isso. É que nós tínhamos a apresentar, senhor. Sim. Ao saudar aqui o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, doutor José Antônio Rosa, o vice-presidente, doutor Lauro da Mata, convido a todos
após o encerramento desta sessão, aos pares, ao ilustre representante do Ministério Público, aos advogados presentes, que permaneçam no recinto a fim de prestigiar a apresentação do aplicativo TRE Processos, mais uma ferramenta colocada à disposição da comunidade jurídica, e esta apresentação está estimada em 10 minutos. Será conduzida pelo nosso servidor Nilson Bezerra, coordenador de jurisprudência e documentação. Então, nada mais tendo a ser comunicado, eu declaro encerrada essa sessão e aguardando a apresentação.